Salve, minha rapaziada, de volta aqui no nosso canal Mundo Vascaíno. Depois do jogo, de um clássico aí contra o Fluminense, o Vasco, mais uma vez, digamos assim, prejudicado. Prejudicado. Mas não temos para quem apelar ou para quem falar, mas devemos sempre estar aqui comentando e sim, descendo pau nessa ferge do Rio de Janeiro, que é uma madraque. Não dá para participar. Infelizmente, os clubes cariocas são obrigatoriamente obrigados a estarem disputando esse campeonato com as regras deles, porque está em jogo uma classificação para a Copa do Brasil. É uma classificação direta aí, que os 4 primeiros colocados levam a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Fora isso, muita polêmica, muita denúncia, segundo comentários que até prêmios que não pagaram dos campeonatos passados. Então, assim, é uma desorganização total da FERJ. Então, hashtag a FERJ não dá. Infelizmente não dá. Então vamos que vamos tocar a nossa vinheta e depois vamos estar comentando aqui sobre esse jogo de Vasco e Fluminense. Tenho história, não sou derivado. Meu estádio, torcedor que construiu. Lutei contra o racismo, sou querido em todo o Brasil. Vasco da Gama, o time da virada. De muito orgulho, de muito amor. A luta continua, o sentimento não parou. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Nasci pra te seguir e não há tempo que falte, amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir e não há tempo que falte, amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. E nunca se esqueça, o Vasco é pra quem acredita. Estamos de volta com a nossa vinheta, então agora vamos falar aqui. Eu vou estar deixando para vocês aqui, já de início, antes dos meus comentários, vou deixar aqui o comentário aqui dos meninos lá do TBT Esporte. Muito bom, gostei do comentário deles, por isso eu gravei aqui uns trechos e vou colocar aqui. E também no final do vídeo vamos estar deixando aí a coletiva do Alexandre Matos. Valeu? Então vamos seguir aí. Foi que tem o Caetanório, o Nova Iguaçu mesmo, né? O Nova Iguaçu. O Vasco perdeu pro Nova Iguaçu por 2-0, sendo que era pelo Nova Iguaçu ter um jogador a menos. Ou seja, o Vasco poderia ter vencido aquela partida. Se o Nova Iguaçu perde aquela partida, ficaria com 11 pontos. Se o Vasco vence automaticamente, o Vasco iria para 16. 5 pontos na frente do Nova Iguaçu. Se o Vasco vence o Bangu e não tivesse o homem a menos, que era o caso do Jair, o Bangu estaria com 4 pontos e o Vasco, eu falei que estaria com 16, né, se vencesse o Nova Iguaçu, com mais essa vitória, iria para 18 pontos. Ou seja, empatado hoje com o Fluminense. Só que o Fluminense empatou com o Vasco, ou seja, o Fluminense era para ter perdido esse jogo. Ou seja, o Fluminense não era para estar com 18, era para estar com 17. E se o Vasco vence o jogo, eu falei que o Vasco estaria com 18, né? 18 mais 2 pontos, porque o Vasco empatou hoje, né? Ganhou já 1 ponto. Mais 2 se fosse vitória, 20 pontos, o Vasco estaria na frente do Fluminense. E quem girar, inclusive, dependendo até como líder do Carioca. Lucas, informação. Pode falar, meu parceiro Jonathan. Importante. Nesse momento, aqui no estúdio D, ao lado da sala de coletiva, a gente percebe uma movimentação. Vou procurar analisar o que é, mas parece que o Alexandre Matos está ali reclamando com algum tipo de responsável da partida, né? Seja da FERJ, da arbitragem. Vai lá, Jonathan. Procura saber lá. Vou procurar saber com mais detalhes. Vou conversar com a galera aqui. Vou conversar com a galera. Como tem seguranças em volta, né? A gente vai procurar analisar melhor para entender o que está acontecendo. Mas vai de lá, fato... tenta filmar lá. Pode ir lá, cara. Pode ir lá que aqui eu converso com a galera, que eu tenho muita coisa para conversar com a galera enquanto isso. Pode ir lá, Jonathan. Fica à vontade. E aí, galera, vê se vocês entenderam a situação. O Vasco, e tudo der certo, obviamente, né? O Vasco poderia estar como líder do Carioca. Então, tipo assim, é lógico que se a gente falar o e se, o Vasco poderia, se caso der certo, se caso não tivesse sido roubado, cara, é complicado. Agora,
que uma providência tem que ser tomada, tem que ser tomada. Porque será que a FERJ vai novamente afastar mais um juiz? Mais um seria o terceiro. E se for o terceiro da partida do Vasco, é porque foi o terceiro que garfou o Vasco, não é isso? Concordam comigo? Se afastou 2 já, foi porque esses dois roubaram o Vasco, certo? Se vai afastar o terceiro, é porque teoricamente esse aí fez o quê? Roubou o Vasco também. Então, cara, se continuar assim, não dá. Não tem condição nenhuma. Não tem condição, pô. Como é que um time vai conseguir lidar assim até o final do campeonato? Porque isso aí vale muita coisa. Se você olhar o Santos, por exemplo, o Santos está fora da Copa do Brasil desse ano. Por que o Santos está fora? Foi rebaixado na Série B. E ainda por cima, o lugar onde levaria o Santos para a Copa do Brasil, que no caso seria o Paulistão. Se não me falha a memória, o Santos também foi rebaixado no Paulistão do ano passado. Então, resumindo, apesar de ser uma bosta, desculpa a palavra, mas o Carioca serve para alguma coisa, que no caso é levar o time para a Copa do Brasil. Vamos ver aqui, ó, já é o 4º jogo que mete mão. Falou que o Richard. Pois é, cara. Aí tem condição do Vasco ser campeão do campeonato desse? Muito complicado, muito difícil. Aí realmente encaixa aquela frase que o Emiliano Dias, né, o torcedor do Vasco fala bastante, né, o Ramon e tudo mais. Resistiremos. Porque a torcida do Vasco vai ter que levar esse lema até o final. Se quiser o título brasileiro, vai ter que resistir muito. Porque não é só uma pessoa, não são 2 pessoas, são um monte de pessoas que não querem que o Vasco vença. E essa que é a pura verdade. Desculpa que essa é a minha opinião, mas não sei se vocês concordam. Não estou acusando ninguém de nada. Mas, se vocês concordam comigo, coloca aí no chat, cara. Quero ver vocês falando também. Na moral, roubam demais. Falou aqui o DJ G7. Resistiremos, falou aqui o Jefferson de Paula. O Daniel Pomar, fomos roubados. Ferdi, aí mandou a Ferdi para aquele lugar. Esse hábito é tricolor, falou aqui o Eduardo Nascimento. Inclusive saiu uma foto lá, não sei se é montagem, não sei se é verdade, dele com a camisa do Fluminense. E aí, cara, aí é uma situação bastante complicada, porque se depender de roubo, acabou o Campeonato Carioca, não vai ter juiz para cuidar. Porque saber que todos são horrorosos, a gente sabe que todos são horrorosos. Agora, pesaram a mão com força, pesaram assim não no sentido de roubar pro Vasco, pesaram no sentido de querer botar o Vasco para baixo, literalmente, cara. Porque o que fizeram nesse jogo de hoje foi realmente uma covardia. O lance do Verratti é o único ali que tem como discutir um pouco, porque o Verratti, eu não sei, eu não consegui ver direito, porque a gente estava na correria aqui do pós-jogo, mas parece que ele, não sei se ele puxou, não viu ao certo, não sei como é que foi o certo no lance do Verratti. Agora, em relação ao gol do Vasco, na minha opinião, gol legal, e o juiz anulou. Agora, galera, coloca aí no chat aí, queria saber a opinião de vocês em relação ao Verratti, porque o do lance do Verratti não sei, cara. Eu não consegui ver direito. Bom, rapaziada, eu vou estar comentando o lance e eu vou ver se eu consigo achar imagens para colocar. E caso eu não consiga, vocês me perdoem aí, porque né, a tal da direitos autorais aí pode me pegar e não deixar eu colocar. Mas se eu conseguir, eu vou colocar sim, após o meu comentário aí, sempre uma imagem do lance para a gente estar comentando. O primeiro é começando aí falando sobre o gol do David. Você que assistiu o jogo, acha que foi impedimento? Na minha opinião, é discutível, porque também eu acho que realmente um pouquinho do ombro do David estava à frente. Mas enfim, a linha não foi traçada corretamente, foi um negócio ali muito curioso, né? Enfim, mas segundo os comentaristas, tá? O gol deveria ter sido validado, deveria ter sido se legal. Então, para vocês verem que quando comentaristas que são arbitrariamente contra o Vasco
chegam a dizer que tem dúvida, que acha que foi gol legal, imagine como foi este lance para vocês. O que me chama a atenção é a jogada, na minha opinião, também, se eu puder, eu vou colocar aí a imagem. Se não tiver, vocês vão me perdoar, mas vão selecionando aí na memória de vocês que assistiram o jogo, e se possível, vocês dão uma assistida e vê os lances novamente aí nas reportagens, que eu sei que vai repercutir muito. O lance do André em cima do Zé Gabriel dentro da área. Cara, nítido que o André agride o Zé Gabriel. Nítido, agressão. Ali era pro juiz? Não, era pro VAR. Era pro VAR chamar e expulsar o André. Se chama ali e expulsa o André, não teria tido a expulsão do zagueiro do Fluminense, que na minha opinião não tiveram nada, só trocas de empurrões entre ele e o Medel, e a expulsão do Medel. Não teria acontecido, cara, simples assim. Mas nem para ajudar o árbitro em campo, que já estava totalmente embananado, enrolado, o tal do VAR serviu. Então, para vocês verem como é fraquíssima essa arbitragem da FERJ do Rio de Janeiro. Então, é discutível, e vamos ver o que é que... Porque o Alexandre Matos, eu vou colocar no final para vocês aí, ele disse que vai cobrar, né, dentro das normas, tudo que tem que ser cobrado de acordo com esse jogo. Mas ele falou que não vai entrar mais com pedido de punição de árbitro, porque senão vai punir todos os árbitros. Seria bom que punisse a própria FERJ e acabasse com essa FERJ. Mas enfim, material humano, segundo ele, tá difícil. Então, cara, esse lance, na minha opinião, se expulsa o André, acabaria a confusão ali. Simples assim, o VAR chamou, todo mundo ia se acalmar, ia ficar esperando, não ia que dar, e ia ver que ele tinha que ser expulso porque ele agrediu nitidamente o Zé Gabriel. O lance é o segundo gol do Vasco. Segundo gol do Vasco, anulado, mais um gol anulado, que também é para discutir. E na minha opinião, esse, diferente do lance da dúvida do impedimento, esse era para o VAR ter chamado e sim dado gol legal, porque o Verratti nem sequer disputou a bola com o zagueiro. Ele escorregou sozinho, caiu e a bola sobrou para o Verratti fez o gol. Simples assim, mas não sei de onde eles enxergaram aí. Teve um comentarista que disse que acha que o Verratti puxou. Não tem puxão, o zagueiro tenta voltar em cima do corpo para tirar a bola e escorrega sozinho e cai no ar. E simplesmente o Verratti estava atrás dele, só fez dominar a bola e mandar para o fundo da rede. E gol anulado porque o Verratti fez falta. Aonde? Isso irrita o jogador, isso é complicado. Quem joga futebol sabe como realmente já são os árbitros em campo. Eles usam da sua autoridade em campo para tentar entrar na mente da gente. Uma coisa que eu sou muito contra, não é só a FERJ aí, tá? Isso é no geral. Eu sou muito contra a arbitragem, árbitros que tentam entrar na mente do jogador. Ele tá ali para apitar futebol e não para mandar o jogador ir jogar bolinha e aprender a fazer não sei o quê, ficar na sua, quem manda aqui sou eu. Isso não deve ser colocado, porque eles têm que saber que eles também erram. E dessa forma eles provocam muito o jogador. Então deveria haver aí uma leitura labial a ser estudada, alguma coisa, porque eu sei que árbitros tentam intimidar o jogador a todo custo também em campo. É por isso que há muita reclamação de jogadores, porque eles não têm para quem apelar. Talvez eles não tenham dito nem nada em campo, mas o árbitro vai e coloca na súmula que ele falou e quem vai dizer contra? Ninguém. Entendeu? Então, essa é a minha indignação contra esse campeonato fajuto. E não só contra esse campeonato fajuto, mas a arbitragem brasileira em si é horrível. A mão de Germancano. A princípio, eu falei, não, o jogador já estava com a mão ali, não tem como dizer que não estava, porque no primeiro lance eu vejo só a bola tocar e tomar o desvio. Mas quando se tem o tal do VAR e é analisável as imagens que chamou o juiz para ver e só ele não quis dar, também não vou ser contra ele não ter dado esse pênalti, tá? Eu sou mais contra ele não ter dado os gols, que para mim os 2 gols foi legal,
e também a expulsão do André e não a expulsão do zagueiro do Fluminense e do Medel, que só trocaram empurrões, tá? Então vamos ser claros. Então, nitidamente o Germancano, ele vira o rosto e deixa o braço, ele abre espaço aqui. É nítido quando ele abre espaço aqui, a bola passaria aqui. Mas o juizão entendeu que não, que foi lance normal, mas só para ele, porque para o VAR, nesse o VAR chamou. Era um simples pênalti, né? Podia ser gol, podia não ser, não importa. Para mim o que vale é a rede balançar, e os 2 gols para mim foi legal, mas esse lance aí é muito polêmico. Então mais uma polêmica, muitos cartões amarelos à toa, tá? Eu havia comentado no grupo de WhatsApp lá do Mário Coelho que até o final do jogo, no segundo tempo, o juiz iria fazer M, e fez. Eu vou ficando por aqui nesse bom dia, que não é um bom dia assim pra gente, porque é um empate com sabor de derrota, porque era para ser uma vitória nossa, né? E assim, dá para analisar melhor os nossos jogadores. Olha que o Dimitri Payet nem jogou muito, o Galdames também ainda precisa entrar em ritmo, né? Ganhar ritmo, né? E mesmo assim nós vimos um Vasco muito bem postado em campo, jogando para frente, a nossa defesa com a saída excelente. E para o próximo jogo, infelizmente, perdemos 2 jogadores aí, né? Perdemos aí o Gary Medel e o João Vitor por tomar 3º cartão. E atenção, o cartão do João Vitor, eu te pergunto por que ele tomou. Porque se você só encostar a mão no seu adversário em campo, não é motivo para tomar cartão amarelo. E nesse lance, quem está lá, adivinha? André de novo. Engraçado que nós gostamos do André, do futebol dele. Mas quem está lá nesse lance com o João Vitor de novo? O André. Né? Na hora que o João Vitor toca a mão nele, ele tira a mão do João Vitor, o João Vitor tira a mão, fica aqui, e ele dá um tapa no braço do João Vitor. Estou dizendo que ali também, na minha opinião, não vi lance para cartão amarelo. Não precisava. Mas o juizão foi lá, no dizer dele, estava intimidando e deu cartão amarelo nos 2. Então, se o VAR chama o lance do André contra o Zé Gabriel, era para ser expulso, era o 2º cartão amarelo e era para ser expulso. Mas aí, né, como esse cartão amarelo aí já foi... E assim, nem precisava o 2º cartão amarelo, porque para mim seria expulsão direta. Mas enfim, perdemos os nossos 2 zagueiros aí pro próximo jogo contra o Botafogo. E aí, vamos que vamos, esperar que o Rojas faça um bom jogo aí ao lado do Léo e que o Vasco possa sair vencedor desse jogo contra o Botafogo. Valeu, rapaziada! Saudações vascaína, mundo vascaíno, vou ficando por aqui. Vasco! Fala, Matos. Muito ruim vir falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o 4º jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do VAR, escutar o que se passou, toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria. Então houve uma ação de defesa, né, por isso que chamaram, né, e só ele acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos aí episódio contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo, hoje. O Vasco era para estar numa situação de talvez liderando o campeonato, enfim, né? E por questões de arbitragem, estamos com esse mais um, né? Então o que a gente pede vai tirar mais um árbitro do campeonato? Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado, enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco prejudicado. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado, a gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu estou vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de sei lá, histórico negativo, mas está demais, né? 4º jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Não vamos aqui tapar a peneira, as coisas que a gente tem que melhorar, o Vasco vem melhorando, vem trabalhando, queremos isenção. Agora,
Já vou antecipar, o Vasco não vai mais em federação discutir. Ah, para quê? Nós vamos discutir para quê? Chega lá, o processo, as pessoas recebem muito bem, a gente aceita de maneira bastante educada, bastante positiva, para tentar ajudar, contribuir com colocações, com aquilo que os clubes pensam. A gente até parabeniza o presidente que tenta fazer uma coisa decente, só que infelizmente o material humano está comprometendo todo o trabalho que é feito com a arbitragem, que faz o pré-temporada, que cobra, que afasta, isso tudo a gente está vendo. Então está sendo comprometido por um erro sistemático humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando você tem o VAR, principalmente quando você tem a possibilidade de ver o lance novamente. Então o VAR já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente está vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora, a gente tem que falar isso aqui, porque perde-se a confiança, não só da diretoria, do torcedor, dos jogadores dentro de campo. A gente chega, quarto jogo seguido que chega e tem que ficar, o que aconteceu, por que deu, todo mundo viu que não foi ou que foi. Ele se perdeu também nos critérios, começou a dar cartão dentro da área e na hora que precisava dar para o André, não teve a coragem de ir lá e dar o cartão. Então fica aqui nosso repúdio, nossa reclamação pública. Nós vamos fazer essa reclamação, obviamente, dos processos que tem que ser feito, no papel, entregar, exigir que tenha alguma punição, é o que eles têm feito, afastando o árbitro, enfim. Só que chega, não dá mais. Então, vamos ter que partir para um outro tipo de posicionamento e é isso que o Vasco vai fazer.